Bom dia a todos. Estamos iniciando a aula 12 sobre a última parte teórica na análise de investimentos e da engenharia econômica. Essa aula foi dividida em duas partes. A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre análise de incertezas e análise de risco. E na aula seguinte, a Ana vai falar para vocês, dar um exercício sobre essa parte e falar um pouquinho sobre demonstrativo de resultados de exercício de maneira bem resumida. Aqui está o calendário, né? A gente está então na aula 12. Lembrando então que hoje a gente vai ver uma parte do que estava programado, que é análise de risco, que vai ficar um pouquinho mais longo do que a gente desejava. Vou apresentar para vocês pelo menos um exemplo de como vocês podem fazer aí no projeto de vocês. E a parte de contabilidade demonstrativa de resultados de exercício ficaram para a aula 13, onde a Ana vai falar sobre isso e dar um exercício sobre a teoria aí da aula 12, tá bom? Bom, até agora, então a gente viu como resumo, na parte 1 do curso, os itens básicos aí para a gente fazer os cálculos dos indicadores que a gente vai usar na análise de desempenho. Então a gente viu o conceito de fluxo de caixa, do valor do dinheiro no tempo, juros, principalmente juros compostos, que são os que a gente usa na prática, equivalentes de capitais, taxa de equivalentes, série de pagamentos, fluxo de caixa acumulado, alguns dos principais indicadores da análise de alternativas de investimento, que são valor presente líquido, a taxa interna de retorno, payback descontado e retorno sobre investimento. Alguns conceitos sobre amortização, inflação, e como a inflação influencia aí no cálculo dos juros. Falamos um pouquinho sobre índice de preços. E aí começamos a parte de a quantificação de investimentos. O primeiro deles que a gente viu foi a parte de custos e investimentos, então como que a gente entra nisso, e dentro dos custos tem a parte de tributação, e também nesse item também a gente falou um pouquinho sobre subsídios, que é basicamente falar um pouco sobre as despesas relacionadas à análise de investimento. Daí a gente começou a parte 2, mostrando para vocês a importância de usar o fluxo de caixa descontado aí para avaliar os investimentos, dos indicadores que a gente viu na parte 1. Falamos de um conceito que é bem desprezado por muitas pessoas e isso tem que tomar muito cuidado, que é a importância do horizonte de tempo no fluxo de caixa que a gente vai avaliar. E a importância de se usar apenas o fluxo de caixa futuro para as decisões, então tomem cuidado aí nos projetos. Se tiverem dúvidas, podem rever essa parte que a gente falou sobre isso. Mas uma decisão hoje, a gente não pode mudar o passado. Então, é importante que vocês avaliem a melhor decisão para hoje. Se algum mau investimento foi feito no passado, ele tem que ser registrado para evitar erros futuros, mas ele não entra na decisão que eu vou tomar hoje. A decisão que eu vou tomar hoje é a melhor daqui para frente. Nós demos alguns exemplos sobre isso e levem isso de conhecimento aqui do curso, porque é uma das partes que eu vejo que são mais importantes e desprezadas aí por pessoas que fazem análise de investimentos. Mostramos o fluxo de caixa incremental, que é o fluxo de caixa acumulado aí, e a importância dele para o cálculo de indicadores. Diferenciamos o fluxo de caixa econômico do fluxo de caixa econômico financeiro. Então, o primeiro é bem importante, basicamente o que vocês vão mostrar através do fluxo de caixa econômico, que o negócio é viável. E do econômico financeiro para um negócio ser viável, se eu precisar de um investimento, eu preciso financiar isso. E vai depender então da forma de financiamento, né? Por isso que aí em geral, eles são separados para que a gente consiga ver as duas coisas separadamente, né? Para ver primeiro o efeito do negócio em si e depois o efeito do financiamento no negócio, que são coisas distintas e importante para vocês diferenciarem isso. É importante no projeto de vocês também verificar como vocês vão financiar o negócio, né? Voltamos a ver os indicadores, falamos sobre depreciação, custos, capital de giro e fizemos uma introdução sobre previsão de receita na aula passada, tá?
E com isso a gente fecha os itens de fluxo de caixa. Basicamente a gente viu todas as receitas, todas as despesas, e falamos um pouquinho sobre cada uma delas. É lógico que a gente, como é um curso bem resumido, 2 horas por semana, num semestre, para ver tudo isso é um pouco corrido, mas fica uma noção para vocês de como a gente tem que entrar com todos esses dados. É logicamente, na vida profissional de vocês, se vocês forem usar isso, vocês vão ter que entrar mais a fundo do tipo de negócio, bem detalhadamente, sobre custos, receitas, investimentos, tributação, subsídios, depreciação, assim por diante. Vocês vão ter que entrar em detalhes em cada um desses itens, né? Mas aqui fica apenas uma noção básica de como eles entram no nosso fluxo de caixa. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre os riscos, né? Porque quando a gente faz uma análise futura, seja qual o negócio que vocês estejam fazendo, eu tenho que considerar que eu estou prevendo coisas, né? E ao prever coisas, essa previsão pode não estar certa. Então eu preciso, de uma forma geral, prever o risco que eu estou correndo da decisão que eu estou tomando. E num curso como esse, que é bem detalhado para quantificar o investimento, a gente tem que aprender a fazer isso, que é justamente quantificar o risco. E é esse o foco dessa primeira parte da aula de hoje. Existem várias formas de fazer isso, eu estou dando para vocês aqui a mais simples possível, mas ela é bem interessante, bem suficiente para análise de investimentos mais simples, né? Logicamente, para negócios muito complexos, eu posso aprofundar, principalmente a parte estatística aí da análise de risco e tal, mas para um negócio relativamente simples, a análise que a gente vai ver aqui é adequada para uma primeira análise. Então, o que a gente é o foco da análise de risco, né? Tudo que eu fiz previsão de receitas, de despesas, de custos, custo fixo, custo variável, tudo isso está sujeito a incertezas, né? Existem incertezas de vários tipos, né? A gente não vai entrar muito em detalhe, porque aí eu precisaria detalhar para cada tipo de negócio de vocês, né? Mas uma vez que vocês escolherem um negócio, estiverem trabalhando no negócio, vocês têm que fazer uma pesquisa para saber quais são as incertezas mais comuns desse negócio que vocês estão envolvidos, né? Então, as incertezas que a gente chama de comuns são incertezas que a gente observa em vários negócios parecidos com aqueles que vocês montaram. Por exemplo, a inflação ser maior do que eu estou prevendo. Por exemplo, eu ter um novo concorrente ou um novo produto lançado que vai concorrer com o meu produto. Por exemplo, eu ter uma diminuição de percepção do consumidor sobre a qualidade do meu produto e com isso decrescer vendas. Então são várias coisas que eu posso acumular, ou por exemplo de custos também, a mesma coisa, né? Eu posso ter um custo maior do que eu estava pensando. Eu posso ter um processo trabalhista que eu tenho que gastar muito com funcionários. Então, são várias coisas que a gente pode inserir nessa análise de risco, né? Aí existem incertezas que são mais difíceis de prever. Um exemplo bem extremo é esse que a gente está vivendo nos dias de hoje, por exemplo, da pandemia e do Covid, em que afetou bastante vários negócios, né, de maneira bem forte. Esses, logicamente, são difíceis da gente colocar numa análise de investimento, né? Mas por isso que a gente tem que tomar sempre cuidado e prever que as incertezas podem ser maiores do que aquelas que a gente está prevendo. Mas incerteza não quer dizer necessariamente uma coisa ruim, né? Por exemplo, o próprio exemplo do Covid, a incerteza vinda aí do Covid, ela afetou muitos negócios negativamente, mas afetou vários positivamente, né? Como a gente já deu alguns exemplos nas aulas passadas. Empresa que fabrica máscara, ou álcool gel, ou respirador, ou todas essas coisas que estão vendendo, ou negócios por internet, essas coisas, tudo isso, entregas, tal, eles acabaram sendo beneficiados por uma coisa ruim, né? Então, a incerteza não necessariamente é ruim, por isso que a gente separa essa incerteza em risco e oportunidade, né? Então, a incerteza leva a uma estimativa incorreta de previsão de receitas e despesas, não necessariamente para baixo, tá?
Então, quando ela é para baixo, a gente chama isso de risco. E normalmente a gente chama de análise de risco quando a gente faz uma análise de incerteza, porque a gente está muito mais preocupado com o efeito negativo da incerteza do que o positivo, mas o positivo existe, né? O positivo a gente chama de oportunidade, tá aqui embaixo. Então, o risco, que é o lado negativo, como exemplo mais claro, é a diminuição da demanda. Por exemplo, se eu tenho uma receita menor, eu vou ter menos dinheiro entrando, com menos dinheiro entrando, o meu lucro vai ser menor, ou pode levar até um prejuízo, e isso vai afetar negativamente o negócio. O outro lado, que é o positivo, é a oportunidade. Por exemplo, se eu tiver uma incerteza que faz com que eu tenha um aumento da demanda, eu vou levar uma receita maior. E aí, teoricamente, é uma receita maior, eu vou ter maior lucro, né? Só que o problema da oportunidade é que para aproveitar essa oportunidade, eu tenho que ter preparado também. Então, não adianta, por exemplo, uma fábrica que fabrica respirador, nessa época da pandemia, ter a oportunidade, mas ela não tem capacidade de produção de mais respiradores por mês. Aí eu teria a oportunidade, mas eu não consigo tirar proveito dela, não consigo, eu não tô, eu tenho flexibilidade para aproveitar essa oportunidade. Por isso que a oportunidade é mais difícil de exercer do que o risco. O risco é automático, a oportunidade eu tenho que estar preparado para ela. Então, por isso que, em geral, quando eu tenho incertezas positivas e negativas, o efeito negativo das incertezas são maiores do que os positivos. E isso gera um viés de baixa na estimativa das empresas, né? Ou seja, uma tendência da incerteza afetar mais negativamente do que positivamente. Então é isso que vocês têm que estar bastante preparados aí para entender, e se um dia forem trabalhar com isso também para exercer esse efeito positivo da incerteza. Bom, falar um pouquinho de fontes de risco, não é nosso foco aqui, o nosso foco aqui do curso é mais quantificar o risco, né? Mas o risco, logicamente, ele é maior para alguns tipos de negócio do que outros, né? Então, por exemplo, ele é maior para produtos novos e projetos longos. Porque projeto longo eu tenho que prever um horizonte de tempo muito maior e as coisas podem mudar muito mais no longo prazo. Para produtos novos, eu não tenho um histórico para me ajudar a prever o futuro, né? Eu preciso prever baseado em outras coisas, como concorrentes, como a gente viu aí na parte de receitas, tal. Então, o risco é maior nesse sentido, tá? Ele, logicamente, ele depende da natureza. Um negócio tipo agricultura tem uma quantificação de risco muito diferente de um negócio tipo de um serviço ou da indústria, né? As fontes de riscos, de incerteza, são diferentes. Na agricultura, por exemplo, eu tenho risco de pragas, eu tenho risco de tempo, tal, eu tenho risco de várias coisas que fazem com que minha produção seja menor do que a esperada. Eu tenho riscos também de demanda, por exemplo, né? Esse tipo de coisa. Em serviços, os riscos são bem diferentes da agricultura, e em indústria, diferentes também. Então, a fonte é bem diferente. A gente vai focar um pouquinho mais aqui nos dois últimos, né? Porque nenhum de vocês propôs negócios ligados à agricultura, né? O risco vem também de um planejamento mal feito, né? Ou seja, pode ser que a incerteza foi mal planejada e aí eu fiz uma previsão ruim de receita e despesa. Nada mudou no cenário daquele que eu estava trabalhando hoje. Mas como eu fiz uma previsão, um planejamento mal feito, eu posso ter uma previsão errada, né? Então isso daí tem que tomar cuidado. Essa é uma das partes que a gente pode tentar evitar, entendendo bem como se faz e como se quantifica o risco, né? O risco vem de concorrentes, por exemplo, desde concorrentes já existentes que podem mudar os seus negócios e fazer com que a gente venda menos, né? Até concorrentes novos que podem surgir no mercado, que principalmente ocorrem em negócios que, em geral, acham que estão muito bem, sem concorrentes, e por estarem muito bem, acabam exercendo o seu poder, aumentando o preço, e ao aumentar o preço, você estimula a concorrente que vão aparecer e podem nos atrapalhar, né? Então, é uma fonte importante
de incerteza. Mudança no mercado consumidor outra coisa, o gosto do consumidor. A gente não vai estudar isso aqui porque isso é mais focado em marketing, mas ele é muito estudado e isso pode mudar ao longo do tempo. Então, para negócios de longo prazo, como a gente está falando aqui, o mercado consumidor pode mudar bastante, né? Então, eu tenho que estar prevendo as incertezas aí constantemente, né? Eu tenho riscos também na área de regulação, ou seja, pode mudar a tributação, pode mudar regras do governo, pode mudar várias regras específicas que afetam a minha tributação ou a minha produção, certo? Então ou até estimular novos concorrentes, esse tipo de coisa. Então essas regras do governo afetam bastante o negócio, né? Alguns negócios têm regras mais estáveis, outros negócios têm regras mais estáveis que mudam toda hora, né? Então você tem que estar bastante atento a esse tipo de mudança. Eu tenho riscos ligados a problemas trabalhistas, que para negócios pequenos é muito importante, né? Porque principalmente para a área de serviços aí, porque em serviços e em muitas áreas de indústria também a gente tem todo tipo de negócio onde a gente tem a mão de obra como um dos principais fatores de custo, a gente tem também problemas que podem vir de problemas trabalhistas. E tem fatores externos que são ações da natureza, prioridades que mudam, pandemias, assim por diante. São coisas que mudam e fora do alcance da nossa quantificação de incertezas. Né? Então, tudo isso são fontes de risco que a gente tem que considerar no nosso negócio. A maioria delas, como vocês estão vendo aqui, afeta mais para o lado negativo e algumas delas para o lado positivo, né? Por isso eu tenho risco, a oportunidade, mas para o lado positivo, além deles serem menores, em geral muitas empresas não estão preparadas para exercer o seu poder de oportunidade, né? Então isso vai causar um viés negativo, que em geral numa quantificação de risco até não aparece, mas na prática ele é bastante comum, né? Bom, se eu tenho causas de risco, eu tenho também causas para mitigar o risco, ou seja, para diminuir o efeito das incertezas, né? E isso a gente pode separar em 3 categorias básicas aí, que vocês podem incluir isso no projeto de vocês, não precisa ser agora no projeto de risco, mas no negócio final, né? A gente combate o risco aí com basicamente 3 coisas. A primeira delas é a informação. Então, vários daqueles riscos que eu falei no slide anterior, se eu tiver um sistema de informação eficiente, com um negócio bem planejado, com controle eficiente de estoque, um acompanhamento constante do mercado, de venda, dos concorrentes, então eu vou ter um sistema de informação bem preciso e isso vai melhorar a minha quantificação de incertezas e a quantificação de risco. E ao visualizar que o nosso risco é alto, eu vou partir para as 2 outras soluções aí, que são soluções robustas ou flexíveis, né? Aqui eu estou dando como exemplo o exemplo do petróleo aqui. Informações como sobre o produto, no caso sobre o reservatório de petróleo, antes do processo de decisão, é um tipo de informação. Então, um negócio que os PEDs estão propondo para vocês, esse risco aqui está quantificado, né? Eu vou produzir petróleo de um campo, eu não conheço direito o campo, porque ele fica no subsolo, e eu posso querer pagar algumas informações, ou seja, comprar algumas informações, adquirir informações para que o risco seja mitigado, né? Eles vão falar um pouquinho sobre isso no projeto deles. Bom, uma vez que eu tenho essas informações, ou que eu tenho essa quantificação de risco, eu posso partir para 2 soluções que mitigam o risco. Umas soluções mais robustas, que são soluções que eu vou buscar, que são boas para vários cenários. Eu vou dar alguns exemplos na sequência da aula aí. Então, às vezes tem soluções que são boas para um cenário médio, mas assim, se a incerteza ocorrer, ela pode ser uma solução catastrófica. Então, isso eu vou procurar evitar em soluções robustas. Às vezes eu vou partir para uma solução que tem um lucro menor, num caso médio e num caso esperado,
mas que em casos de incertezas muito grandes, elas não são tão ruins, né? Isso que a gente chama de soluções robustas, ou seja, elas são robustas considerando as incertezas previstas para o negócio. E eu posso combater também o risco através de flexibilidade, ou seja, flexibilidade é uma palavra simples, mas que para um negócio significa capacidade de mudança frente à confirmação das incertezas, né, sejam elas previstas ou imprevistas, né? Então eu tenho que me preparar para essa flexibilidade. Por exemplo, no exemplo que eu dei no slide anterior sobre oportunidade, se aumentar a demanda por respiradores e a minha capacidade não for grande, eu não consigo aproveitar essa oportunidade. Mas se eu tiver como flexibilidade uma capacidade ociosa de produção, eu posso aproveitar essa oportunidade. Logicamente, a gente vai ver daqui para frente nos exemplos que a flexibilidade tem um custo, mas ela pode ser interessante em alguns negócios. Então, a análise de risco vai nos ajudar a saber se é melhor ter soluções mais robustas ou nas soluções mais flexíveis ou soluções mais arriscadas. Então, para se preparar para a mitigação do risco, a primeira parte é a quantificação do risco, que esse é o foco da nossa aula, né? Então, como é que eu quantifico o risco? Eu vou tentar, com os slides da aula de hoje, ajudar vocês a quantificarem o risco do negócio de vocês, né? E isso se faz através de processos estatísticos para previsão de fluxo de caixa, considerando os vários cenários incertos. Eu posso ter processos bem complexos, né, usando conceitos bem complexos de estatística, e isso as empresas grandes podem fazer e tal, mas para o nosso projeto aqui, a gente vai usar exemplos bem simples, que são combinações com árvore de derivação de cenários, combinação de cenários, e prever o indicador para cada cenário, quantificando o risco e o impacto das incertezas. Então, a forma mais simples, como a gente disse aí, de quantificação do risco é, para cada variável incerta, eu vou associar um cenário base, um cenário pessimista e um cenário otimista. Então, por exemplo, se eu estou prevendo o preço do produto para prever a receita, eu tenho um preço base, um preço considerando que eu posso ter uma incerteza que leva a eu ter que praticar preços menores, e um cenário a uma incerteza que me leva a praticar preços maiores, né? Por que eu estou associando só 3 aqui? Porque a gente vai ver que a gente vai combinar todos esses cenários. Se eu tiver muitos níveis, vai dar um pouco mais de trabalho, mas é possível fazer, né? Mas para uma primeira abordagem, considerar 3 cenários é bem razoável, né? Da onde eu vou tirar esses cenários? Logicamente, eu vou tirar da informação e de todo o conhecimento que eu tenho sobre o negócio e do conhecimento até que quão baixo pode ser o preço, quão alto pode ser o preço, assim por diante, ou o custo, né, assim por diante, no item que eu estou fazendo. Bom, uma vez que eu tenho essa variável incerta e vou associar os cenários, se eu tiver mais de uma variável incerta, eu vou combinar os cenários. Para cada cenário, eu vou gerar o fluxo de caixa e calcular os indicadores, como está aqui no item de baixo, né? Para cada cenário, eu vou associar uma probabilidade de ocorrência, certo? E isso vai me ajudar a montar a curva de risco, como a gente vai ver no exemplo, tá? Se vocês não tiverem informações suficientes para o projeto de vocês para quantificar essa probabilidade, aí vocês podem usar probabilidades iguais, falar que a probabilidade do cenário base, do pessimista e do otimista, é 33,3% cada um, ou seja, somando os 3 eu tenho 100% de chance, certo? Então, é um terço para cada um. Em geral, o caso base tem uma probabilidade um pouquinho maior e o pessimista e otimista uma probabilidade um pouco menor. Então, a gente pode associar, por exemplo, 50% para o base, 25% para o otimista, 25% para o pessimista, ou alguma probabilidade desse tipo, né? Bom, dependendo do resultado da quantificação de risco, eu vou tomar a decisão, certo? A minha decisão pode ser, eu vou seguir com o plano do jeito que estava, ou eu vou abortar o plano, porque o meu risco é muito grande e eu não quero correr o risco específico, ou eu vou refazer o meu plano com maior robustez ou flexibilidade. Eu vou tomar uma decisão não exatamente aquela, eu vou mudar um pouco meu plano de negócios, o meu investimento, e vou voltar a fazer isso até que eu esteja confortável com o risco que eu estou correndo para aquele negócio específico, tá?
Então a gente vai ver um exemplo que vai seguir exatamente esses passos aqui. E para o negócio de vocês, para o projeto, seria suficiente fazer uma análise simples dessa forma, né? Depois que vocês aprenderem a fazer isso, vocês podem, na vida profissional de vocês, estudar um pouco mais e fazer isso de maneira bem mais complexa, tá? Então, outras formas mais sofisticadas existem, mas para a gente aqui é suficiente essa forma para o projeto. Agora eu vou entrar em alguns exemplos aqui para mostrar como que a gente está quantificando aquele risco. Primeiro eu estou dando um exemplo sobre o exemplo que a gente viu na aula passada, que era um investimento de 150 mil por um período de 24 meses, com características no gráfico que a gente está vendo aqui da esquerda, né? Onde a gente está mostrando aqui o investimento, o custo fixo, o custo variável, a receita e o fluxo de caixa incremental, que é essa curva vermelha à esquerda aqui, ó, laranja, desculpa, mostrando que eu teria um lucro para esse investimento aqui de 32 mil, como mostrado na primeira linha, um retorno sobre investimento de 0,21 e um payback descontado de 19 meses, né? Então, isso aqui é um exemplo, né? Com venda 10% menor, eu tinha um prejuízo de 29 mil, um retorno negativo sobre o investimento, lógico, porque é um prejuízo, e um payback acima do período do projeto aqui, né? E com uma venda de 10% maior, eu teria aí um fluxo de caixa incremental de um VPL, né, de 93 mil, vejam a diferença aqui, e um retorno de 0,6, então considerando que eu estou investindo 150, esse retorno sobre investimento é bastante considerável, pensando que eu vou ter aqui uma venda só 10% maior ou menor, né? E um payback descontado de 15 meses. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando um pouco da causa dessa grande variação. É isso que eu queria focar nesse slide aqui. Então, se vocês olharem no gráfico da direita, vocês têm em azul aqui, em roxo, a receita, e aqui em pontilhado a receita 10% menor. Então veja que a diferença não é muito grande, né? Mas lembrem pelo gráfico de fluxo de caixa que a gente mostrou nas aulas passadas, que o VPL, que é o lucro, é uma diferença de uma receita bem grande e de custos também bem grandes, né? Então se eu olhar aqui, se eu tiver essa receita aqui, que é uma diferença em porcentagem muito pequena em relação ao outro, que é 10%, a minha receita, o meu VPL vai mudar demais, como eu estou vendo aqui, né, no gráfico laranja. Eu tenho o VPL com uma diferença de receitas e despesas. Aqui eu estou montando as despesas fixas, só para ficar mais didático, exemplo, mudando só a receita em 10% e mostrando quanto que varia. Então, como o gráfico laranja aqui é uma diferença de dois números grandes, a diferença de dois números grandes, mudando uma porcentagem pequena em um deles, eu mudo muito no lucro. Então, com uma pequena variação de venda de 10%, eu tenho uma variação aqui, por exemplo, o VPL é 3 vezes maior, ou ele passa de positivo para negativo, se a condição for otimista, no primeiro caso, e pessimista aqui no caso vermelho, né? Então, aqui dá uma ideia para vocês do impacto da incerteza no negócio. Então, vocês podem primeiro fazer uma análise desse tipo individual para cada tipo de incerteza. Se eu tiver uma venda 10% maior ou menor. Então, aqui a gente poderia usar isso como um cenário base, né? Essa venda do gráfico da esquerda, um cenário pessimista vendendo 10% menos e um cenário otimista vendendo 10% a mais. Então, o meu negócio poderia ir desde um prejuízo de 29 mil até um lucro de 93 mil. Nesse caso aqui, se eu associasse probabilidades iguais, eu teria uma curva de risco que vai aí desde menos 29 até 93. Né? Então, é um risco relativamente grande para o investimento que a gente está fazendo, né? Então, a variação aqui, 93 menos 30 dá 120, dá quase o valor do investimento, né? Para vocês verem como essa análise é importante para esse exemplo, por exemplo, né? Bom, repetindo o processo que a gente fez de uma maneira bem simples, para mais de uma variável, eu vou construir vários cenários semelhantes a esse que eu construí. Então, no primeiro deles, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo incertezas de receita,
receita, incerteza de custo fixo e incerteza de custo variável. Tá? Eu posso ter outros, mas esses daqui são os principais. Eu posso ter vários itens embutidos nessas daqui, por exemplo. A receita, por exemplo, é uma multiplicação da quantidade vendida pelo preço de venda. Né? Eu posso variar as duas em porcentagem. Né? O custo fixo variável também é uma composição de tributação e outra. Então, eu posso resumir tudo nessas três, né? Considerando que o meu investimento é fixo aqui. Ou eu posso separar isso e fazer uma análise mais criteriosa. Então, para a gente aqui, e para o projeto de vocês, eu acho que se vocês fizerem uma análise semelhante a essa, vai ser suficiente. Então, eu vou explicar direitinho o que eu fiz aqui para que vocês consigam reproduzir no projeto. Então, por exemplo, aqui eu estou considerando sempre nos três variáveis o pessimista com 10% de erro para baixo, o otimista com 10% de erro para cima. Eu tenho então três variáveis, né? Receita, custo e fixo e custo variável, com 3 cenários cada um. Então eu vou ter uma combinação de 27 cenários. Né? Então isso aí eu posso construir através de uma combinação desses 3 cenários que eu mostro até numa tabela do slide seguinte. Aí. Mas 3 elevado a 3 dá 27. Né? E para cada cenário eu repeti o cálculo que eu fiz no slide anterior. Esse daqui era o caso base. E daí eu fui combinando os cenários. E eu obtive essa combinação de cenários aqui, mostrando para um dos indicadores. Aqui para o valor presente líquido, por exemplo. Esse é o meu cenário base. Lembra que era um lucro de 32 mil. O meu cenário mais otimista possível, que era um cenário que eu acho que era esse daqui. Desculpa, o cenário que eu previa, que eu mostrei no slide anterior, os 2 cenários eram esse, que eram 93 mil. Esse aqui logo à direita do base, que eu estou mostrando em azul. E o cenário logo à esquerda, que é o cenário 13, né? Um é o 14, que é o base, o 15 é o otimista e o 13 é o pessimista, que eu mostrei no slide anterior. E os outros são combinações diferentes desses 27 cenários aqui. Então mostra que essas combinações me levam a ter um lucro eu acho que aqui foi até mais, eu marquei 120 mil aqui, mas eu preciso corrigir isso depois. Foi até mais de 150, quase 180 mil aqui. Desculpa, está aqui. 195 mil, né? O prejuízo que é 120 mil, tá certinho. Então aqui é menos 120 mil até mais 195 mil. Então eu tenho esses vários cenários que foram compostos aqui na tabela que a gente vai mostrar alguns slides aí para frente. Aqui eu estou mostrando para vocês que para construir uma curva de risco, a gente vai pegar esses cenários e vai ordenar em ordem crescente, desde o mais pessimista até o mais otimista. Né? Isso daqui seria já um indício de como seria a nossa curva de risco. Né? Ela vai desde menos 120 mil, passando pelo caso base, até o meu caso mais otimista. Então são os 27 cenários possíveis. Eu posso fazer isso também para os outros indicadores, tá? A gente, se quiserem fazer no projeto, pode. Se quiserem focar bastante no valor presente líquido, porque esse daqui é mais uma repetição, mas eu posso fazer a mesma coisa para o retorno sobre investimento. Então, para cada um dos 27 cenários, eu teria um retorno sobre investimento. Podem ver aqui que a maioria deles tem um retorno sobre investimento positivo, mas tem vários cenários aqui que dão prejuízo com retorno sobre investimento negativo, assim como a gente viu no VPL na aula anterior. E posso fazer isso também para o payback descontado. Né? Então aqui eu tenho vários cenários com payback que vai desde 12 meses, aqui mais ou menos, até paybacks que no caso aqui eu cortei o gráfico em 25, mas que eram até maiores do que o período que eu estava planejando o retorno do meu investimento, que eram 24 meses. Então, teoricamente, esses cenários aqui que dariam um lucro negativo, retorno sobre investimento negativo e payback acima do período do projeto, são casos em que a decisão seria não investir. Né? Mas como eu tenho que decidir antes, eu vou ter que tomar uma decisão sob risco. Então aqui eu estou fazendo uma média, né? Então aqui a gente vai chamar de valor monetário esperado essa média ponderada pela probabilidade de cada cenário. Então no exemplo que eu dei, como todos os cenários têm a mesma probabilidade, a probabilidade de ocorrência de cada um deles é 1 sobre 27.
Então eu tenho 27 cenários com probabilidade de 1 sobre 27 em cada um deles. A gente vai ver na tabela aqui e no gráfico de risco nos slides anteriores. Calculando o valor médio aqui, a gente chega num valor de R$ 31.000. Eu vou mostrar nos slides também como eu calculei. Então é um valor médio esperado, ou seja, para esse investimento de 51 mil, considerando a média, eu teria uma média esperada de 31 mil. O que nesse caso específico, como foi uma análise bem simples, deu até muito próximo dos 32 mil, que era o nosso caso base. Então, como as minhas incertezas estão bem simétricas, está tudo simétrico, o meu valor base aí está muito próximo daquele valor esperado. O retorno sobre investimento médio foi 0,21 e o payback descontado médio foi bem próximo de 20 anos. Então, é isso que eu esperaria. Desculpa, aqui é 20 meses. Né? É bem próximo do que eu esperaria do valor base. Né? Mas com a quantificação do risco eu consigo ver os outros. Aqui a gente está construindo a curva de risco, né, que é a curva onde eu coloco os meus 27 cenários, que vocês têm aqui na base o valor do indicador, que no nosso caso aqui é uma curva de risco relacionada ao lucro do projeto. Lembram que ele ia de menos 120 mil aqui até 195 mil no topo da curva aqui. E aí, associando probabilidade de ocorrência a cada um deles, a gente vai ver na tabela do slide seguinte, eu consigo construir essa curva, onde eu vou tendo a probabilidade acumulada conforme os negócios, os cenários vão se acumulando, certo? E com isso a gente constrói essa curva, que é o que a gente chama de curva de risco. E como eu vou fazer isso? Eu vou gerar os cenários, ordenar o indicador em ordem crescente ou decrescente, né? Mas em geral é mais comum o crescente, acrescentar a probabilidade de ocorrência para cada cenário, como a gente fez aqui no nosso caso, foi 1 sobre 27. Mostrar o panorama geral contemplando todos os cenários incertos, que seria essa curva aqui. Ele dá uma visão mais ampla do que o valor médio esperado, né? Porque eu lembro que o valor médio esperado dava um valor de 31, mas assim como a análise do caso base era uma análise de VPL de 32 mil, e o valor médio era 31 mil, a curva de risco é uma visão melhor, porque aqui eu não só estou mostrando um valor esperado médio, que a gente chama de P50 aqui, que eu já vou explicar, mas eu também consigo ver os cenários todos, desde quanto de que eu posso ter de prejuízo até quanto eu posso ter de lucro, né? E com isso aqui eu consigo construir essa curva e ter esses indicadores, né? Que a gente em geral usa esses quantificador de P90. Esse P90 considerando o valor que eu teria 90% de chance do meu indicador ser melhor do que isso. Então é um valor pessimista, né? E isso daqui está me dando aqui por volta de 80 mil reais, a gente vai ver daqui a pouquinho no slide seguinte. Então menos 80, ou seja, a chance de eu ter um prejuízo maior que esse é menor do que 10%. Né? Isso que está dizendo o P90. O P50 e P10 têm o mesmo valor, né? Ou seja, aqui a chance de eu ter um valor maior do que esse marcado em azul, que é 32 mil, aqui o P90 é 70 mil, né? Em vermelho. O P50 é 32 mil, aqui prejuízo, né? O vermelho, o 32 mil positivo, e o P10 150 mil. Então, a chance de eu ter um lucro maior que 150 mil é 10% só, né? E assim por diante. Então, eu posso trabalhar nesses valores, ou eu posso trabalhar também no P80, P70, 60, assim por diante, ou na própria curva de risco, né? E existe também um quantificador do risco em si, que a gente vai falar aí no slide seguinte, tá? Mas, em geral, a quantificação da curva de risco já é suficiente para a gente avaliar o risco, tá? Aqui eu estou mostrando um detalhe na tabela, como eu construí essa curva de risco para ajudar vocês a construir no projeto de vocês. Então, é um detalhe do exemplo. Eu tenho 3 variáveis incertas, lembra que são receita, custo variável e custo fixo. Então, aqui na primeira coluna eu tenho os 27 cenários, a receita pessimista, base, otimista e assim por diante. O custo variável pessimista, base, otimista, assim por diante. O custo fixo pessimista, base, otimista, assim por diante. E aqui é a combinação de cada um deles. Então, se eu tiver a receita pessimista, o custo variável pessimista e o custo fixo pessimista, eu vou ter um prejuízo de 120 mil.
Lá no 27, se eu tiver tudo otimista, eu vou ter um lucro de 195 mil. E assim como eu posso calcular o payback descontado e o retorno sobre o investimento. Né? Então, com 3 variáveis e 3 níveis cada um, eu tenho 27 cenários, 3 elevado a 3. Né? Aqui, para simplificar a nossa análise, eu associei probabilidades iguais. Então, na tabela da direita, vocês vão ver que eu ordenei o VPL na ordem crescente, então ele vai desde 120 mil até 195 mil. Aqui na coluna da direita estou mostrando a probabilidade, que é 3,7%, que é 1 sobre 27. E aqui na coluna do centro estou mandando essa probabilidade acumulada. Então, no primeiro cenário, eu tenho metade da primeira probabilidade, porque ele vai se acumular. Quando eu chegar no final do período, eu tenho ela inteira. Né? E aí eu vou somando até chegar a 100% no VPL. Então, o meu VPL vai desde 120 mil com chance de 2% de ocorrência até um VPL de 195 com chance de 2% de ocorrência lá em cima. Né? E a curva de risco é que eu mostrei no slide anterior, que facilita aí nossa análise. Né? Então aqui eu estou mostrando para vocês como eu quantifiquei isso, né? E espero que isso ajude vocês a montar o projeto de vocês. Vocês podem fazer algo bem semelhante. Bom, soluções robustas, a gente falou que a gente pode mitigar o risco, né? Então estou dando alguns exemplos aqui, vocês podem levantar alguns desses exemplos para o negócio de vocês. Eu vou ter que fazer um estudo mais amplo do negócio antes do investimento para tomar decisões mais conscientes. Levantar mais informações é o primeiro passo para tomar decisões robustas. E fazer uma quantificação de incerteza, de risco bem feita também, né? Então, como que eu posso mitigar, né, o risco através de solução robusta? A mitigação mais simples e mais trivial é investir menos. Né? Então, se eu tiver um negócio que eu posso investir menos e fazer um crescimento gradual, eu vou recorrer menos risco. Então, por exemplo, se eu investir no exemplo anterior a metade do que eu estou pensando, se isso for possível, né, dependendo do negócio, isso é possível, dependendo não, eu vou correr a metade do risco. O meu prejuízo que ia de 120 mil negativo a 195 mil positivo, eu vou de 60 mil, então eu corro muito menos risco. Eu vou achatar a minha curva de risco, ou ter o meu P9, 90 mais próximo do P10. Isso é uma parte de quantificação de risco aí que a gente acabou não falando muito, mas o objetivo é ter um espalhamento menor da curva de risco. Né? Então, com investimento menor e crescimento mais gradual, eu posso crescer devagar e vou me adaptar aos acontecimentos futuros. E isso diminui o risco. Eu posso também diminuir o risco através da diversificação do produto. Então, aí no meu negócio eu estava vendendo um produto só, e esse produto está sujeito à diminuição de receita. Mas se eu diversificar e passar a produzir 2 produtos numa quantidade menor, e esses produtos não estejam correlacionados, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas é muito difícil que eu tenha queda na venda dos 2 ao mesmo tempo. Então, isso vai diminuindo um pouco os cenários de risco. Né? Eu posso, por exemplo, diminuir o risco através de parceiros. Então, um exemplo bem típico aí do exemplo anterior, eu tenho um investimento de 150 mil. Se eu dividir isso em 3 parceiros, eu estou dividindo o meu risco praticamente por 3. Eu estou achatando a curva do risco do negócio é a mesma, mas o meu risco se dilui em 1/3. Né? Isso é muito comum para petróleo, onde são negócios muito arriscados. Uma empresa de petróleo procura diluir o seu risco investindo com parceiros, né, para que esse risco seja diluído. Né? Soluções robustas, logicamente, têm um lado negativo. Né? Então, tudo isso que eu falei para vocês que é bom para mitigar risco, em geral, vai diminuir o meu lucro também. Né? Então, em geral, com riscos menores, eu vou ter lucros menores, retornos de investimentos menores e, em alguns casos, paybacks mais longos. Né? Então, com menor poder de atração, eu vou ter menor poder de captar investimentos também. Né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado que se o meu negócio for muito robusto, mas der um lucro muito pequeno e eu precisar de investimento,
eu vou ter mais dificuldade de vender esse investimento, né? Não sei se ficou bem claro para vocês, mas isso é comum desde investimentos financeiros até investimentos em negócios, né? Quanto maior o risco, maior o lucro, né? É isso que o lucro esperado. Logicamente, decisões com o mesmo tipo de risco, eu não vou ter o mesmo tipo de lucro esperado, né? Então é isso que a gente vai. Então, as várias ações que a gente pode fazer para tornar soluções mais robustas vão fazer com que a gente espere também lucros menores, e isso tem um lado negativo. Exemplos de solução robusta, que eu falei, aquele exemplo do campo de petróleo, com uma plataforma de grande porte, que igual esse que que os PEDs estão fazendo para vocês, com uma previsão de produção em 20 anos, né? Um plano de longo prazo com risco bem grande. Qual que seria então uma solução mais robusta? Por exemplo, se eu avaliar que o meu risco é muito alto, que eu tenho uma chance grande de prejuízo, eu posso investir menos. Eu posso investir numa plataforma menor e com isso ter um investimento menor e produzir mais devagar. Então, se o cenário pessimista acontecer, o meu prejuízo será bem menor. Entretanto, logicamente, o lado negativo é se o cenário otimista acontecer, eu vou perder uma oportunidade. Ou seja, de repente, se o preço do petróleo subir, ou se eu descobrir que eu tenho mais petróleo do que eu imaginava, várias coisas que eu posso ter na minha quantificação do risco, com uma plataforma pequena, eu não vou conseguir produzir mais do que a capacidade dela. Então, uma solução robusta, ela em geral diminui o lado negativo da curva, ou seja, diminui o risco, mas também diminui a oportunidade, né? E muitas vezes o risco e o retorno sobre o investimento. Então, uma solução robusta, logicamente, ela é mais adequada para uma empresa avessa ao risco. Então, no exemplo que eu dei aqui acima, se for uma empresa pequena que só tem um negócio, ela não vai querer arriscar muito nesse tipo de negócio e arriscar ter um prejuízo muito grande. Então, eu vou procurar uma solução robusta que, embora tenha menos chance também de ter um lucro muito grande, ela vai ter um lucro mais garantido. Para uma empresa grande, por exemplo, que tem dezenas de campos de petróleo, uma solução muito robusta não é adequada, porque aí eu não consigo tirar proveito dessa flexibilidade de produção futura. Então, em geral, empresas maiores têm mais, além de elas serem mais tolerantes ao risco, elas podem apostar mais em projetos arriscados então isso a gente não vai entrar muito em detalhe aqui, mas eu estou colocando para vocês como diferença de soluções que podem ser mais robustas. A flexibilidade, então, é um conceito que a gente pode adaptar, que é a capacidade de se adaptar a cenários diferentes dos previstos. Então, ela, em geral, vai permitir menor prejuízo em cenários pessimistas e maior lucro em cenários otimistas. É difícil que a mesma flexibilidade permita as duas coisas, né? Em geral, eu vou tentar atacar um lado ou o outro da curva de risco, né? Então, também ela tem um lado negativo, né? Porque a flexibilidade tem um custo, né? Se eu quiser ter flexibilidade para adaptação, eu vou ter que gastar mais com isso. Naquele exemplo que eu tinha dado aí da empresa lá atrás, quando eu falei de flexibilidade, eu poderia produzir respirador e não ter capacidade ociosa. Se por acaso eu não produzir mais respiradores, aquela capacidade ociosa teve um custo e isso é ruim para o lucro, né? Então ela em geral vai dar um lucro menor. Mas em compensação eu posso aproveitar esse tipo de oportunidade. Exemplos bem simples de flexibilidade. Eu posso fazer um seguro para o meu negócio, né? Então, se eu fizer um seguro para o negócio, se uma catástrofe acontecer, o seguro vai cobrir e o meu prejuízo não vai ser tão grande, né? Mas, logicamente, eu tenho que pagar por esse seguro, então é o lado negativo, né? É o exemplo mais simples possível de uma flexibilidade aí que eu posso ter para diminuir o risco. Outro exemplo aí mais ligado a negócios mesmo, capacidade adicional de produção, que é o exemplo que eu dei na empresa ali de respiradores, que no exemplo do petróleo que eu dei aqui no slide anterior, seria capacidade de produzir mais petróleo com uma plataforma maior, né, e assim por diante. Então a gente vai dar um exemplo daqui a pouco, né? Então eu posso aproveitar a oportunidade. Ou eu posso ter uma capacidade de redução rápida de produção e custos.
para se defender dos riscos, né? Então eu vou atacar um lado positivo ou negativo da curva, aproveitando as oportunidades e diminuindo os riscos, né? Mas para aproveitar isso eu tenho que gastar dinheiro, ou seja, eu tenho um custo. E se a incerteza não for exercida, a gente vai acabar tendo um lucro menor. Exemplos de soluções flexíveis, por exemplo, no mesmo exemplo que a gente deu atrás, produção de petróleo, né, num campo, plataforma com grande porte, com previsão de 20 anos. Uma solução flexível, por exemplo, seria produzir com duas plataformas pequenas e defasadas no tempo. Então, como eu tenho muita incerteza ligada ao que vai acontecer nos próximos 20 anos, em vez de já investir R$ 1 bilhão, $1 bilhão, desculpa, numa plataforma que vai produzir durante 20 anos, eu posso investir numa plataforma menor, começar a produzir, verificar o que vai acontecer no futuro e daqui a alguns anos colocar uma segunda plataforma e investir por estágios, né? Então, se o projeto estiver indo bem, né, a segunda plataforma a flexibilidade da segunda plataforma vai ser exercida. Então, ele vai trazer benefícios para cenários otimistas. Se o projeto estiver indo mal, seja porque o preço do petróleo caiu, seja porque o meu reservatório tem menos petróleo, essas coisas, são várias as razões, aí cada negócio tem as suas, né? A segunda plataforma pode ser abortada, diminuindo os prejuízos. Então é uma flexibilidade importante, mas provavelmente duas plataformas menores vão custar mais do que uma, então tem um lado negativo. E além disso, ao defasar a segunda plataforma, eu vou atrasar a receita, e como o dinheiro vale no tempo, né, o fluxo de caixa positivo no início do projeto vai ser defasado também, então eu tenho um lucro menor. Então olhem que a decisão é complexa, porque em geral robustez ou flexibilidade ele vai trazer uma segurança um pouco maior, mas em geral lucros menores. Uma solução flexível 2 aqui, eu posso usar, por exemplo, comprar válvulas, que a gente chama na área de petróleo de válvulas inteligentes, que permitem controlar a produção excessiva de fluidos indesejados, por exemplo, né? Então, se o meu reservatório estiver produzindo muita água e não muito petróleo, né? Não é muito da área de vocês aí, mas eu posso controlar através dessas válvulas e produzir mais óleo em determinadas regiões do reservatório. E isso, então, é uma flexibilidade de operação futura. O lado positivo é que eu vou produzir mais petróleo, né, se essas incertezas ocorrerem, mas o lado negativo é que eu vou pagar por essas válvulas que têm um custo de instalação e operação bem alto. Então, de novo, é uma solução que me dá flexibilidade de operação, mas traz um custo. Então, são exemplos simples, mas que para o negócio de vocês podem ser exercidos. Então, se vocês conseguirem, no projeto de vocês, quantificarem o risco através de cenários otimistas, pessimistas para variáveis principais, gerarem cenários, gerarem a curva de risco e colocarem, não no projeto que vocês vão entregar essa semana, mas no projeto final, algumas formas que vocês têm para controlar esse risco, seria suficiente para vocês fazerem uma análise inicial dos projetos. Tá bom?